Pessoal, hoje é dia da gente falar sobre os fundos de investimentos do agronegócio, conhecido como os FIAGROS, e a gente vai entender aqui por que esse FIAGRO paga 20% de dividend yield e ainda está com desconto na sua cota. Vamos destrinchar a carteira deste fundo, ver o que o relatório está dizendo e quais são os comentários do gestor. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo. Bora pro vídeo. E o LSAG11, que é o Leste Fiagro Imobiliário da gestora Leste, vem apresentando ali uma queda no valor da sua cotação, mesmo assim distribuindo um dividendo muito atrativo. E a Leste Gestora, ela é uma gestora que tem sob gestão mais de 12 bilhões de reais, está presente aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, conta com mais de 100 funcionários e ela tem 3 unidades de negócio, é uma gestora teoricamente ali, que vem crescendo com o passar do tempo. E o LSAG11, qual que é a ideia desse fundo? A ideia deste FIAGRO é investir em toda a cadeia do agronegócio, seja nos CRAs, seja em CRIs também. Ele pode comprar cotas de outros FIAGROS, LCAs, qualquer ativo financeiro que está relacionado com o agronegócio, ele pode entrar segundo o relatório e a administração, tá? Mas a gente vai entender isso na carteira dele aqui quando a gente for olhar. Quando a gente vê que, em termos de patrimônio líquido, ele é um fundo muito pequeno, ele é um fundo que tem menos de 100 milhões de patrimônio líquido. A gente percebe que tem FIAGROS aí com bilhões e bilhões na sua carteira. Então, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração na nossa avaliação sobre investir ou não nos FIAGROS ou nesse específico é o tamanho da sua carteira. Então ele tem um patrimônio muito pequenininho. Dentro desse patrimônio, 90% está inserido nos CRAs, tá? Ele vem distribuindo R$ 1,10 por cota de dividendos, que dá um dividend yield médio de 1,13%, mas, pessoal, considerando a cota patrimonial de R$ 97,49. Hoje, a cota com desconto, ela vai proporcionar um dividend yield bem maior, tá? Quando se soma os últimos 12 meses, deu 15,93 dividend yield. Mais uma vez, reforço que é sobre o valor dessa cota patrimonial. E o fundo tem um duration de carteira ali, em média de contratos de 1,8 anos, menos de 2 anos, também é um ponto de super atenção. Então, aqui a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. O que? Primeiro, patrimônio líquido pequeno. Segundo, duration da carteira pequeno. Terceiro, alocação do seu patrimônio líquido, quase todas na sua totalidade em crédito do agronegócio, tá? Ele vem ali perdendo valor na sua cota desde o seu início. Então, se eu vou considerar todo o período, foi uma queda aí de 25%. Mas, pessoal, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos também, nada de diferente aconteceu. Todos os FIAGROS vêm apresentando queda no momento de mercado que a gente está. Esse ciclo de baixa, tanto para fundos imobiliários, FIAGROS, ações, para renda variável em geral, está negativo. O XPCA, ele está acumulando queda, o KNCA está acumulando queda, DCRA acumulando queda, RZAG, FGAA, RURA11, todos esses FIAGROS vêm apresentando queda. Quando a gente percebe a questão de por que ele dá 20% de dividend yield, é o seguinte: quanto menor for o valor da sua cota, quanto mais depreciado é a cota e ele mantém um dividendo de distribuição equalitário, maior vai ser o dividend yield, né? Porque afinal de contas, se um fundo ele custa R$100 na sua cota e ele distribui R$1, então ele teve ali 1% por mês de distribuição. Agora, se ele manter esse valor de R$50 na cota, mas distribui R$1, esse valor vai praticamente duplicar, tá? Por isso que quando a gente olha, quanto mais vai perdendo valor, mais o dividend yield vai aumentando se ele manter a distribuição correta, né? Seguinte, sobre diversificação, ele é diversificado mais na nossa zona do agro aqui mesmo, né? Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul, com a menor parte da carteira. E a questão da diversificação dessa carteira dele, os CRAs, os 90% dos CRAs que estão inseridos ali, estão divididos da seguinte maneira: eles têm 34% em defensivos, tem 18% em fertilizantes, sementes, fungicidas, inseticidas, herbicidas, foliares e outros.
Qual que é a ideia de financiamento desse FIAGRO? É vender para o produtor. Então é um ponto de super atenção também, que são às vezes pequenos produtores que podem incorrer com mais dificuldades financeiras, tá? Então uma carteira bem mais arriscada. Tá ali composto em 61% de soja, 23% de milho, 4% de sorgo e outros tipos de diversificação. Aí um ponto importante a gente tem que analisar quando você for pegar um FIAGRO para ver se vale a pena ou não investir, primeiro que você já olhou o patrimônio líquido, você olhou a duração da carteira dele sobre os contratos, aí você olhou a diversificação dele, você viu como uma diversificação um pouco meio diferente do que a gente tem de convencional aqui, de todos os FIAGROs que a gente vem analisando no canal. Aí a gente pega aqui como são esses CRAs que ele está inserido. Então veja bem, olha só, ele tem uma concentração muito grande sobre os CRAs. Então o primeiro CRA dele tem 20% do portfólio. Imagina se esse devedor não paga as suas dívidas. 20% do patrimônio líquido do fundo vai ser impactado, que já é um patrimônio pequeno, entendeu? Então de 100 milhões de patrimônio líquido, 20% disso daí vai acabar fazendo muita falta para o fundo e impactando muito nas cotas e na rentabilidade. Então a gente percebe que é um fundo que tem uma carteira com pouquíssima diversificação. E outra coisa importante para a gente olhar também é o seguinte: olha o indexador que ele está utilizando, CDI até aí tudo bem, mas o spread de emissão desse CDI, olha só, CDI mais 7, CDI mais 8, CDI mais 5,5, 6,5, CDI mais 8 é uma taxa absurda para quem está tomando emprestado. É a mesma coisa de eu te dizer assim, olha, eu vou te emprestar R$1.000, mas daqui a um ano você vai me devolver 10 mil. Entende a desproporcionalidade com o mercado? Se a gente pega outras carteiras, por exemplo, olha só a carteira do KNCA, que é um fundo que já tem 2 bilhões de investimentos, né, do seu patrimônio líquido. Ele tem um indexador um pouco mais condizente com a realidade, né, CDI mais 4,5, por exemplo, e olha o tanto de ativos de CRAs que o KNCA tem, diferentemente deste fundo que a gente está olhando, que é o LSAG11, tá? Então veja que o KNCA, ele tem uma diversificação, a maior porcentagem do seu patrimônio líquido, tá? No primeiro CRA é de 4%, o outro já é 20%. Então a diversificação também de segmentos dentro do agronegócio, do KNCA, é também muito mais diversificada. Além disso, ele diversifica o indexador, um pouco de CDI, um pouco de Selic e um pouco de PCA também. Então veja as diferenças que tem entre ter uma carteira super concentrada com um patrimônio pequeno e entre ter uma carteira gigante com um portfólio que ainda é muito mais diversificado. O nível de risco do LSAG11 é muito maior em termos de inadimplência do que o KNCA11, por exemplo, né? Enfim, mas o vídeo não é sobre o KNCA, é sobre o LSAG11. Então, quando você for analisar esses fundos, você tem que prestar atenção nisso, tá? Quando a gente analisa aqui o que o gestor vem dizendo, é o seguinte: a distribuição média dos últimos 12 meses visa em torno de CDI mais 3, CDI mais 3,5, por aí. Só que veja, ele faz uma captação de CDI mais 7, CDI mais 8 e distribui para o cotista CDI mais 3. Tá com um spread muito longo aí entre o tanto que ele está recebendo para si e o tanto que ele está devolvendo para os cotistas, tá? Contudo, aqueles 10 CRAs que ele tem não tem inadimplência, né? Ou seja, eles estão adimplentes com as suas dívidas até o presente momento, e o fundo está tentando ali, de certa forma, diversificar mais a carteira, tentando pegar outros CRAs diferentes. Cabe a quem se interessou por esse FIAGRO ficar de olho, ver o que o gestor vai fazendo aí mês a mês. Quando a gente olha em termos de dividendo, um dos fatores que vem culminando também, somando para a queda das cotas, é a questão da distribuição. A gente percebe que ano passado ele distribuiu muito mais dividendos do que esse ano. Pode ver pelo gráfico em laranja, que é de 2023, quanto o gráfico verde, que é de 2024. Mesmo assim, somando a desvalorização da cota mais a distribuição, dá 20% de dividend yield se você compra as cotas nesse valor, tá certo? A gente pega nos últimos 12 meses, é um fundo que está perdendo muito para o IFIX. O IFIX é essa barrinha azul que você está vendo aí subindo, e essa barrinha cinza, tá? Quem comprou lá no seu valor mais justo está perdendo ali quase 30%. Então é o seguinte, pessoal, o LSAG11,
O que acontece? Ele é um Fiagro de 10 ativos somente, que iniciou-se em 2021, então é um Fiagro pequeno e novo. Ele tem menos de 100 milhões de patrimônio líquido. A sua cota, o valor justo seria R$ 97,00, mas hoje está custando R$ 78,00, dando 20% de desconto para quem for investir. Ele é um fundo também que a gente tem que analisar, que ele só tem 2.000 cotistas, e a sua liquidez é muito baixa, 114 mil de liquidez média diária. Então as cotações podem ficar distorcidas se algo acontecer. Se algum investidor tirar um valor, um montante muito grande ali da sua carteira. E com isso, por ele estar custando R$ 78,00, ele entrega um dividendo yield de 20,22%. Tá? Então veja que é um fundo do agronegócio muito mais arriscado dentro de uma área que também já é arriscada. Então, o que eu senti falta aqui nessa carteira? O que eu senti falta da questão da gestão do fundo? Eu senti falta da descrição dos ativos dos CRAs, igual os outros Fiagros fazem, quem são os devedores, né? Ele não colocou. Ele tem um patrimônio líquido muito, muito, muito pequeno para uma diversificação tão concentrada. Ele tem umas taxas agressivas sobre os CRAs, né? CDI mais 8, CDI mais 7, isso aí incorre um risco de inadimplência alto. Ele tem uma diversificação meio duvidosa naqueles segmentos lá do produtor rural e um relatório pouquíssimo detalhado. O relatório pecou bastante quando a gente compara os outros Fiagros. Então, se eu fosse investir nesse, eu iria com certeza olhar outros investimentos melhores, mais seguros e que tenham uma certa rentabilidade. Se você for ganancioso, se você querer pegar todo esse yield para você, você pode incorrer em ter uma carteira de investimentos que está ali com insegurança, tá? Ela pode sofrer bastante, mas se de qualquer forma você deseja investir nele e aproveitar essa cota mais baixa, que seja um pequeno fatia do seu patrimônio, tá? Em torno de 2 a 5% no máximo. Se você pesa a mão demais aqui, com certeza você vai sofrer com a desvalorização das cotas e com certeza você vai sofrer provavelmente com a queda dos dividendos. Particularmente não gostei muito desse Fiagro, de todos que eu analisei, eu achei ele pior, sinceramente, tá? Mas isso é uma decisão de cada um. Tem gente que quer aproveitar o preço, fica à vontade, vai na sua estratégia, permaneça ali firme nos seus objetivos, que eu espero que dê tudo certo para os seus investimentos também, né? E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu, se você teve um senso crítico um pouco melhor sobre os investimentos, deixa like para mim, se inscreva no canal, ative o sininho. Aí você vai receber o vídeo toda vez que eu fizer. Comenta aqui pra mim qual que é a sua opinião sobre esse Fiagro. Será que eu estou falando besteira? Te vejo no próximo.